propor, aqui em modo de coerência com o tema que vamos trabalhar hoje, que é a coerência cardíaca, não é? Cérebro-coração. Vou-vos propor entre nós as três ativarmos o nosso coração e ativarmos a nossa conexão a três, está bem? Para que esta nossa conversa flua a partir deste lugar de amor e de coerência. Pode ser? Vamos lá. Então, vou-vos pedir que coloquem a mão no coração. Isso. A equipa toda, se quiser, pode fazer. Podem fechar os olhos, se preferirem. Podem também fazer de olhos abertos. E o convite é que pousem os dois pés no chão, bem assentes, o corpo sentado de forma confortável. E que agora comecem a respirar só pelo nariz, de uma forma mais profunda e pausada. Eu vou acompanhar no início. Inspirar, como se contássemos até 5, e depois expirar. Inspirar e expirar. E mantenham esta cadência em inspira em 5 tempos, expira em 5 tempos. E à medida que o vão fazendo, quando inspiram, tragam essa energia para o coração. E expirem através do coração. É como se trouxessem todo o oxigênio para o vosso peito, para o coração. E mantenham-se assim. Ativar o coração. De uma forma sempre com esta cadência de inspirar em 5 tempos para o coração e expirar em 5 tempos através do coração. E agora vou-vos convidar para trazer uma emoção. A emoção que gostariam que estivesse presente na nossa conversa. E é como se inspirassem essa emoção para o coração e depois a expirassem para o grupo todo à nossa volta. Então pode ser inspirar amor e expirar amor para o grupo todo. Pode ser gratidão, inspirar gratidão e expirar gratidão para o grupo todo. A emoção que sentirem. Primeiro para vocês e depois para o grupo. E quando quiserem, podem abrir os olhos e voltar ao aqui e agora. Obrigada, Teresa. Obrigada eu. Hoje temos uma entrada diferente do nosso episódio. Iniciamos o episódio com uma prática que em casa ou onde estiverem podem todos fazer, não é? As respirações, fazerem uma inspiração de uma emoção e para o grupo, até pode ser para a terra, para, não é? Isso para mesmo. o todo também, Para o não é? Ok. E arrancamos bem. Bem-vinda, Teresa. Bem-vinda, coração. Ou bem-vindo, né? Obrigada, Ângela, obrigada, Teresa, por me receberem e por estar a sentir já esta conexão profunda que aqui se estabeleceu. É o que eu estou a sentir. Portanto, Muito belo, não é? Isso. Imaginas todas as empresas iniciar de manhã, não é? Com uma técnica destas. Com uma técnica destas, não é? Sim. A Câmara de Nova Iorque saiu agora a notícia, não sei se vocês ouviram,
que foi semana passada, que foi instituído o Major, não sei como é que se diz, o presidente da Câmara de Nova Iorque, instituiu em todas as escolas X minutos no início da manhã. Todos os alunos arrancam com uma pequena meditação, uma prática de respiração e meditação. Olha, vês? Instituído nas escolas. Não é? Muito Por isso, bem. isto faz. Já existem escolas cá que fazem, mas quando começa num sítio, não é? Depois. Então, aqui em Portugal, e por falar nisso, bom dia Portugal, bom dia É isso. querida e querido intemporal, nós aqui em Portugal, nas empresas, vamos começar a fazer esta técnica. Não é? Que ela cabe lindamente no empreendedorismo by heart. Já viste? Está tudo a vir ao nosso encontro, não é? Que interessante. Gostei. Gostaste? Então, e pegando naquilo que já aqui a Teresa trouxe, não é? Desta analogia, ou trazer esta notícia de Nova Iorque, não é? O HeartMath é um instituto precisamente norte-americano, fundado por cientistas, que já desde 1991 fundaram esta instituição sem fins lucrativos, ok? Em Nova Iorque? Não, neste caso na Califórnia, no estado da Ah. Califórnia. Isso. E o objetivo foi mesmo comprovar cientificamente os benefícios e estudar mesmo o nosso coração e perceber como é que fisiologicamente nós conseguimos ativar um estado de bem-estar, de coerência, em que somos mais produtivos, temos maior capacidade de concentração, diminuímos largamente os níveis de stress a que estamos expostos e também, Teresa, com esse objetivo de expandir esta vibração de uma forma mais global, ou seja, mesmo para trazer esse impacto para o mundo. Então, um dos projetos que eu considero mais louvável é precisamente encontros que são feitos mesmo através de uma app que nós todos podemos ter no nosso telemóvel, onde estão agendados encontros em grupo no mundo inteiro e nós vemos as luzinhas dos vários pontos onde cada um de nós está a fazer esta técnica ao mesmo tempo para promover esta elevação energética, esta elevação de vibração, que claro, quantos mais fizermos, mais em sintonia estamos, mais sincronizados estamos, e essa energia é emanada para o todo. E portanto, e tanto que precisamos atualmente, não é? Já estás a pôr isso em prática nas empresas? Ainda não. Estou a preparar-me para. Estás a rir nos ingredientes. Exatamente. Não é? Mas essa é a intenção. É essa a intenção. O que é que eu tenho feito? Eu certifiquei-me como coach da HeartMath há relativamente pouco tempo e o que eu tenho estado a fazer é desde já utilizar naquilo que eu habitualmente já faço. Exemplo, início de grupo de constelações, fazemos uma ativação assim, já é a forma de nos conectarmos. Nas empresas, na formação que eu já dou atualmente, esta técnica surge quando eu percebo que o grupo precisa, que ou há uma tensão, ou para aumentarmos a concentração, ou para trazermos este estado de ânimo, então eu utilizo uma técnica, ou mesmo algumas explicações, que tenho todo o prazer também em partilhar aqui convosco, de um entendimento de onde é que vem o stress, como é que nós devemos gerir, enfim, do que é que o causa, e esse conhecimento já é muitas vezes a ponte necessária para que se comece a fazer um caminho diferente e uma escolha diferente, mais consciente, não é? Começamos com o coração este podcast, mas não começamos, nem dissemos quem era a nossa convidada, nem a apresentação. É a segunda vez que aqui está e até é normal. Isto hoje está tudo assim, este episódio virado ao contrário. Maravilhoso. Ótimo. Meu filho ia adorar isto. Isto está do fim para o princípio. Teresa, vamos pedir então que faças uma breve apresentação tua, porque pode haver quem não tenha visto o primeiro episódio, que é o das constelações sistémicas, familiares, não é? Pronto. E que deixam um cheirinho na altura aqui do HeartMath. Exatamente. Isso mas então assim, quem é a Teresa? O que faz? Como chegou até aqui? Exato. Então, quem é a Teresa? Bem, isso leva-me... Escolhe uma delas. Escolhe uma delas. Exatamente. Então, mais fácil, talvez, o que é que eu faço atualmente, não é? Isso, se calhar é mais fácil. Então, exatamente, que é para depois termos tempo para falar sobre o tema da HeartMath. Então, o que é que eu faço atualmente? Eu estou completamente dedicada ao estudo, ao aprofundar daquilo que é o sermos humanos, não é? O que é isto do desenvolvimento humano? A minha paixão está nesse entendimento de como é que nós conjugamos
o nosso bem-estar corporal, com as emoções, com a forma como utilizamos a nossa mente, quer seja intuitiva, cognitiva, como é que nós utilizamos as nossas competências para aquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, ou seja, como é que tudo isto está interligado. Mente, corpo, emoções, espírito, não é? Alma, propósito, missão. Então a minha carreira começou primeiro pela gestão. Estive muito tempo na banca de investimentos, não é? Então, numa área cujas emoções estão sempre ao rubro, então aí eu ganhei muita resiliência, porque passamos por muitos momentos de stress. Acho que foi uma das maiores aprendizagens que eu fiz nesse percurso, não é? Então ganhar essa resiliência de ultrapassar momentos difíceis que não sabemos o que é que vai acontecer e temos o mercado a cair e os clientes e todos nós preocupados. Então aí houve um treino exaustivo de trabalhar uma inteligência emocional, não é? E depois passar pela banca, enfim, com responsabilidades de gestão de equipas. Então passei a trabalhar na área da consultoria em recursos humanos, foi-me aproximando cada vez mais do desenvolvimento humano, e aí comecei também a aprofundar programação neurolinguística, o coaching, a dar formação, que é uma coisa que eu adoro, a fazer sessões individuais e cada vez mais a fazer este acompanhamento individual. E é neste percurso que as constelações familiares chegam, como sendo uma das minhas ferramentas de eleição, neste mergulho ao nosso inconsciente, à informação que está lá arquivada, que nós precisamos de olhar, de entender, não só sobre nós, mas também da nossa família, da nossa ancestralidade, olhar para essas heranças que vão para além de nós, não é? E portanto, e foi isso que partilhei precisamente da primeira vez que cá estive. E a HeartMath surge precisamente, eu conheci o trabalho feito precisamente no segundo congresso que houve em Portugal, na área das constelações familiares, em que tivemos precisamente um orador que veio falar, um dos cientistas, e quando eu ouvi falar sobre isto a primeira vez eu fiquei profundamente fascinada, porque na verdade todos nós sentimos o que ele explica, mas ele explica com comprovação, não é? Pois. Então no fundo ele traz uma validação para aquilo que todos nós sentimos, mas que não conseguimos bem entender, até o ouvir. Então acho que em primeiro lugar foi isso, entendi, de facto. Então isto que eu sinto não é à toa, isto tem um fundamento, faz parte, né? Isso. Essa lógica universal. Exatamente. Então uma das primeiras explicações que ele trouxe é uma coisa tão simples quanto esta. Nos últimos anos nós temos estado a dar muito valor à nossa capacidade cognitiva. Nós temos descoberto muito acerca do nosso cérebro, sobre a forma como ele funciona. Então houve e obviamente que o nosso cérebro é muito importante, uma valorização, mas também um pouco excessiva dessa capacidade. Então nós fomos nos esquecendo de outros centros de decisão importantíssimos que o nosso corpo tem. E fomos muito concentrando aí, no nosso cérebro, não é? Nessa capacidade. Então ele trazia isto como a ansiedade, por exemplo, que está a crescer drasticamente e de uma forma muito preocupante na nossa sociedade, aumentou muitíssimo na altura, na fase do Covid, mas a verdade é que ela continua e, na minha opinião, mais preocupante quando está a chegar às crianças ainda em tenra idade, quer dizer, não faz sentido isto, não é? Alguma coisa tem que ser feita de maneira diferente. Então ele traz esta tomada, esta informação, não é? Que nos leva a esta tomada de consciência. Que a maior parte das vezes nós estamos em ansiedade é porque, na verdade, nós estamos nesta divisão, que é, e nós dizemos esta expressão, a minha cabeça diz-me uma coisa e o meu coração diz-me outra. Nós usamos esta expressão desde sempre, certo? E é mesmo assim. Ou seja, o nosso coração tem entre 40 a 60 mil neurónios, não é? Ou seja, há uma inteligência, há de facto neurónios no nosso coração com capacidade de tomada de decisão, com uma memória de curto, médio e longo prazo e que é independente do cérebro. Portanto, é mesmo assim. O coração diz uma coisa e se nós não tivermos em coerência, se nós não tivermos nessa sintonia, nessa ligação, vamos estar num conflito. Porque a mente vai nos dar uma outra opinião, não é? E o coração vai estar ali em atrito. E isso causa ansiedade. Isso mesmo. Força. Eu estava aqui a lembrar que já disse isso algumas vezes, mas volto a repetir porque faz parte aqui deste tema,
o feto, Uhum. não é? Quando é formado, a primeira coisa que é formada é o coração. E depois é que vem o cérebro. Portanto, está explicado. Isso mesmo. Primeiro o coração, depois o cérebro. O funcionamento do coração não depende do cérebro. É isso. Tem Portanto, um ritmo próprio. E mais, o coração é que marca o ritmo para todos os outros órgãos. Então nós alinhamos a nossa fisiologia, o funcionamento do nosso corpo através do batimento cardíaco, precisamente. E por isso é que é mais fácil se nós começarmos por aí. Por exemplo, o que é que vocês experienciaram quando fizemos a técnica no início? Qual é a sensação que vem? Como é que ficaram no final? Fica-se logo calma, não é? Sereno, exatamente. serenidade. A serenidade que aqui entra, não é? Isso. E estavas a falar da batida dos corações, dos corações, não é? Uma das técnicas que eu até ensino ao meu filho, quando ele está assim mais exaltado, procurar aqui as batidas, sentir. Tu sabes que se tu fizeres isso automaticamente, tu nivelas a ansiedade, o teu ritmo, né? Ou aqui, às vezes é mais fácil. Porque estás concentrado no agora e estás a medir o agora. Mas não estás a deixar alimentar o resto. Não é só ficas isso. Caladinho para ouvir o coração. Ficas não é? ligada, não é só isso, ficas ligada ao ritmo, ao teu ritmo original, Sim, que só tu tens. Claro. Estás a ver? Em pouco tempo, vocês podem fazer isso. Em pouco tempo. Sim. Isto é extraordinário. É incrível. Olha, E é tão simples. Ou tão simples. Não precisamos de ninguém, não é? Mas é isso que eu adoro. Aqui ou aqui. Sim. Nós temos imensas tecnologias Simples. ao nosso dispor. Nossas, não é? Isso. Aliás, estamos a falar de uma tecnologia. Podes pôr aqui. Sim. Não é? Isso Que mesmo. está ao nosso E dispor. funciona. E é grátis. Funciona. E é grátis. É grátis. E o entendimento é este, é que a técnica passa por nós ativarmos uma respiração que ela passa a ser constante. Daí a proposta dos 5 tempos. Para algumas pessoas pode ser um pouquinho mais do que os 5 tempos, não é? Cada um de nós pode ter esse ajustamento, mas a questão é essa variação do batimento cardíaco, que é isso que é medido, é o tempo entre a variação do batimento cardíaco, passa a ser, quando ele está em estado de coerência, passa a ser constante, é um ritmo muito coerente. Então, toda a nossa fisiologia, nosso corpo, começa todo a ficar alinhado nesse batimento cardíaco. E é mais fácil começar pela fisiologia, porque essa fisiologia coordenada, bem compensada, ela ativa, é como se ela trouxesse para o online o nosso cérebro, aqui o córtex frontal, que é o mais racional, o mais lógico, o mais desenvolvido do ponto de vista cognitivo, o que nos permite tomar decisões, não é? Ponderar, traçar cenários, médio e longo prazo. Então é quase como se nós estivermos mais no cérebro reptiliano lá atrás, que é ativados pelo stress, naquele fuga, ataque ou congelamento, que são as três, são os três instintivos, né? Para aí que nós vamos, se estivermos num cenário de stress, e hoje em dia nós vamos rapidamente para aí por coisas simples, não é? Já lá vai, no passado estávamos a ser atacados por um leão e tínhamos que ativar, não é? Esse estado de stress e o cortisol que dispara, não é? A hormona de stress que dispara para o corpo todo e que nos faz reagir e fugir, se for necessário, ou então ficar ali quietinhos, congelados, a fazer de conta, não é? Agora, a questão é que nós hoje em dia ativamos esse estado pelas coisas simples. Por exemplo, quantidade de pessoas que entram nesse estado no trânsito. De repente dispara e entram nesse estado emocional como se estivessem a ser atacados por um leão há não sei quantos anos atrás, certo? Então nós ativamos esse estado de stress exagerado sempre que nós nos sentimos ameaçados ou sempre que essa ativação de stress é... E depois ancoramos essas pequenas coisas, depois cada vez parece qualquer coisa de menor, ativamos logo isto. Não é? Isso mesmo. E que é diferente para cada um de nós, não é? Cada um tem os seus gatilhos. É isso, passa a ser mesmo gatilhos, não é? Isso, exatamente. E temos que combater isso, não é? Aprender a lidar com isto. Exato, e a explicação é esta, é que nós, ao começarmos pelo coração, estamos a ativar toda a fisiologia
a trazer outra vez, que vá, aqui, cérebro pensante, este cérebro aqui frontal volta a estar ativo e saímos do reptiliano, não é? Que está nesse instinto de sobrevivência. Então ativamos então de repente fica esta coerência, não é? É como se fosse um campo eletromagnético que se estabelece mesmo entre o coração e o cérebro. E ele alinha-se. E então estamos num ponto ótimo de funcionamento. Porque estamos a pensar. Estamos outra vez a ativar essa nossa capacidade. Então nós trabalhamos de uma forma muito mais eficaz, muito mais produtiva. Mais coerente, não é? Muito mais coerente, com uma capacidade, inclusive, de tomar decisões com muito mais facilidade. Isso mais rápido, não é? Mais rápido. Mais claro. Sabes que eu digo que da mesma forma que o cérebro está para a mente, o coração está para a alma. Bonito. Eu, com a viagem da minha vida, cheguei a essa conclusão. E eu acho que é precisamente isso que nós temos que trabalhar. E pôr o coração à frente e uni-lo, não é? Fazer aquele puzzle, uni-lo, a parte do cérebro, a mente. Até aprendemos com o psiconário, não é? Que a nossa mente não tem licença de conduzir. Quem tem a licença de conduzir, a carta de condução é a alma. Agora eu digo à mente, olha, vai lá para trás. Põe o cinto de segurança. Põe o cinto de segurança, está na hora aqui da alma dizer o GPS. A mente está muito mais ligada só ao nosso ego, não é? É tudo isso que lá está arquivado. A nossa mente que nos mente, o nosso pensamento, não é? Nossa mente que nos mente. Que é muito barulhento. Lembrei-me agora da Maria Gurjão Henriques, é uma frase dela, é isso mesmo. Que a mente nos mente, não é? E que é a única, como é que ela diz? É a única língua do mundo que diz que a mente mente. Isso mesmo. Português, não é? Português. É isso. Muito interessante, não é? Isso. E daí essa lógica de primeiro o coração para alinhar a fisiologia, que traz à consciência, que não é, que entra em coerência com este cérebro frontal que é pensante, que tem esta capacidade, saindo do instinto de sobrevivência. E então aí, o que é que nós estamos a fazer ao mesmo tempo? Nós aí estamos a harmonizar as nossas emoções. As emoções naturalmente começam-se a alinhar, começa a vir o bem-estar, como disseram há bocadinho, não é? O relaxamento, a conexão. E os pensamentos a seguir alinham-se. Então é essa a lógica, digamos que é mais fácil assim do que ao contrário, do que estarmos a tentar trazer primeiro para a nossa mente, ativa lá um outro estado emocional, não dá para continuar assim, demora muito mais tempo. Bater a porta ao coração. Isso. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu difícil. até ia dizer uma coisa, tenho quase a certeza absoluta que nenhum pensou numa emoção assim menos, que está ligada a uma menos positiva. De quase certeza que toda a gente pensou numa emoção, inspirar uma emoção das associadas às boas, não? Calculo. Gente. Foi? Aconteceu? E esse alinhamento então das emoções, uma coerência, não é? E como estava a dizer a Ângela, nós depois habituamos a ir para alguns estados emocionais. E alguns deles já vêm desde muito tenra idade. E aqui, lá está a ponte, para mim, com a ferramenta das constelações familiares, que depois nos trazem este olhar. Por exemplo, se a nossa gravidez, não é? Se a nossa mãe passou por uma gravidez em que sofreu de muita ansiedade, porque até teve uma gravidez de risco, vamos imaginar, e não podia trabalhar e tinha que estar ali na cama e preocupada constantemente com a sobrevivência do bebê, não é? Então nós crescemos debaixo desse ambiente. Que é uma coisa que a mãe passa muito, não é? Precisamente pela preocupação na sobrevivência do bebê. Nós não falamos muito sobre isso, mas é verdade. A mulher, quando está grávida, mesmo que não manifeste, ela está constantemente preocupada com essa sobrevivência deste bebê. Isso, não é? Isso mesmo. E depende dos acontecimentos, não é? Que a vida segue. E então há alguns acontecimentos durante a gravidez, durante a gestação, que são muito fortes e que há emoções muito fortes, como por exemplo perder alguém muito próximo que nos é muito querido. E por exemplo uma mãe que vamos imaginar que perde o pai quando está grávida. É verdade. Então ela fica entre a alegria de estar grávida e estar a gerar uma nova vida e a perda e a tristeza profunda, é quase que a sentir culpa por estar feliz,
pela vida que vem, fica ali naquela. Então estão a ver como é que é, Dividida, não é? como é que é a vida emocional de um bebê que nasce Com as neste duas ambiente. fortes emoções, não é? Exato, então muitas vezes acontece em vida adulta, eu não percebo, eu tenho uma propensão para a alegria, para a tristeza, que eu nem sei de onde é que vem. E de repente estou alegre e depois fico logo... Isso, não é? e se estou alegre até... Eu conheço pessoas assim, não é? Que são muito instáveis, muito fortes, assim, tanto muito alegre como de repente entra uma tristeza muito grande, não é? Eu conheço pessoas que partilham isto. Exato. É bom ver como é que foi a gravidez da mãe, não é? Pode vir daí, claro que sim. Ou então, algumas pessoas que usam esta expressão, nós dizemos tudo, nós é que não reparamos, mas nós dizemos tudo. Que é, eu sofro de ansiedade desde que me conheço. Essa frase já diz tudo, não é? Então, bem lá de trás, muito provavelmente vem ainda da gestação. Então, e na infância vai depender muito do ambiente em que nós vivemos, não é? Daquilo que nós sentimos à nossa volta. Então há uma propensão para estarmos num determinado estado emocional que se ativa muito rapidamente. Com muita frequência, não é? E rapidamente vamos para aquele estado emocional. Então estas técnicas da HeartMath ajudam-nos a mudar esse ambiente emocional, a nós gradualmente, ao utilizarmos esta técnica, e esta em particular até que nós utilizamos, a trazer uma emoção que nos renova, não é? Então a trazer estas emoções e no fundo, ao praticarmos cada vez mais estes estados emocionais, então estamos a ensinar o nosso corpo, estamos a ensinar a nossa mente, estamos a ensinar as nossas células a ir para um outro estado emocional e a estar mais aí. E isto tem que ser, e quando são estados emocionais como esse que estás a dizer, de haver uma grande variação e uma propensão muito grande já desde sempre, então ainda com mais afinco isto tem que ser feito, porque há aí um registro muito forte, que já vem de há muito tempo, não é? Tempo. Então, no fundo, eu olho, quando eu falo sobre isto, é quase como se fosse uma reprogramação emocional celular. É como se nós estivéssemos a ensinar cada uma das nossas células a viver num outro ambiente emocional. E de facto, precisamos de fazer isto com persistência. Portanto, estas técnicas devem ser utilizadas de preferência várias vezes por dia, e são muito rápidas, são feitas em poucos minutos. Quando nos habituamos a fazê-las com muita frequência, eu posso estar aqui a falar convosco e ao mesmo tempo a fazer. E vocês nem notam. Nem notamos. Porque eu estou agora a ficar nervosa e ativo. Não é? E isto é diferente de recalcar emoções. Eu gostava de frisar isto. Pois, eu estava a pensar nisso, né? Depois, porque as pessoas podem baralhar, não é? Mas é importante nós, porque estou aqui a imaginar uma grande empresa com 200 e tal empregados, não é? E que há muito stress, já há rivalidades muitas vezes, mal-entendidos, problemas de todas as ordens, que é uma técnica muito interessante de se desenvolver. Não é? E como é que fazemos isso? Está de uma forma discreta, 200 e tal, vamos parar agora a linha de produção, estás a imaginar? Claro. Não é? Como é que, explica-me melhor como é que funciona este método. Então, por exemplo, aí nesse caso concreto, a procura das empresas vem sempre muito nesta lógica de olhar para níveis de stress, muitas vezes algumas profissões ou funções que são muito estressantes, ou ambientes estressantes, obviamente, em que há muita necessidade de rapidez, de celeridade, e nós estamos num mundo muito acelerado. E temos decisões, muitas vezes, que temos de tomá-las e como tomar a decisão certa, rapidamente, porque há pessoas que estão em posições que têm que tomar as decisões e que essa decisão pode influenciar um mundo gigantesco atrás dela, não é? Claro. Então, como ajudar essas pessoas, de facto, a poderem estarem alinhadas, não é? Claro. Essa mente-coração, com esse novo método. Que não é novo, não é? Isso. Mas bom. Não é? Está a vir à luz da ciência, não é? Sim. E então, vamos lá. Aí há um modelo muito específico que é trabalhado, inclusive, em que olhamos mesmo para o stress, para as causas de stress, e a maior parte de nós tem uma fábrica interna de stress. A maior parte de nós, as causas não são externas, são nossas. Sim. A exigência, fiz isto mas devia ter feito mais. O julgamento. A agenda é para 8 horas e eu marco o trabalho para 10 e nem me apercebo o que eu estou a fazer. Não sei dizer não. E não sei dizer não. Não sei dizer sim. E depois trabalho 10 horas e nessas 10 horas que foi exagerado, face àquilo que era
a realidade daquilo que devia ter sido feito, nós ainda vamos frustrados, porque ainda gostaríamos de ter feito mais. Então, nós temos essa fábrica interna, não E é? até o aceito do fracasso. Sabes, aquele aceito de pá, não resultou bem, aquele fracasso, e saber pegar nesse fracasso e poder torná-lo ouro. Isso. Kintsugi. Então, aí há um modelo que nós utilizamos em que olhamos mesmo para o ponto ótimo, porque algum stress QB é saudável, porque traz-nos uma energia, não é? Então, depende ali, aí está, do desafio. Qual é que, no fundo, é quase a posição de como é que nós estamos em termos de produtividade, ou seja, o stress versus o desafio que está a ser exigido. Então há ali um ponto ótimo que, se nós passarmos, que é quando de repente há uma sensação, há uma mudança de percepção da nossa parte, há uma sensação de descontrolo, isto está acima do que eu estou capaz, há uma percepção de que já não dou conta, e aí nós começamos então a entrar no stress que drena, no stress que nos descarrega a bateria. Começamos a ficar em estado de tensão, e aí a nossa produtividade começa a cair, porque até lá ela sobe, ou seja, há ali um desafio que é trazido que, No que o fundo, stress... é um gerador de energia, aquela parte ativa, que é uma energia yang, não é? Não é um stress, é um gerador de energia que está ativado pelo desafio. Pelo desafio e da realização, que depois, como tu disseste muito bem, quando começa a haver o julgamento ou porque está a ser subcarregado, começa a descambar, não é? Isso. Começa já a se tornar outro tipo de energia. E às vezes pode acontecer simplesmente porque de repente acontece um imprevisto que não cabia na agenda, não é? E então estava tudo bem, e eu estava a dar resposta, mas era naquele ponto já máximo. Mas de repente surgiu um imprevisto, ups, não tenho capacidade para gerir isto, porque a minha agenda, já estou a dar o máximo para aquilo que eu tenho previsto, não é? Então rapidamente nós podemos entrar então no outro estado, e aí começamos a drenar energia, aí já é demais, já começamos a entrar em estados de exaustão, e se nos mantivermos assim, porque a questão está aqui, é que há muitas pessoas a viver assim e a habituarem-se a viver assim, sistematicamente, ou seja, sempre aqui neste limite, e então começam depois, com o passar do tempo, a entrar em estados de exaustão. Não há como, o corpo não aguenta. Os burnouts, por exemplo, têm aumentado bastante. E o cancro. E o cancro também. Sim. Dispara. Sim, é verdade. Então, há aqui um autocuidado que precisamos de ter também com essa atenção aos nossos limites, não é? Mais uma vez lá voltamos nós aos limites. Aos limites, mas que aí está, se tivermos esta capacidade de irmos olhando, ir percebendo como é que nos estamos a sentir, para entender quando é que passamos este ponto, a seguir olhamos para a agenda e reorganizamos. E eu acho que vais concordar comigo, mas cá estamos para descobrir. Quando nós estamos alinhados, esse alinhamento do coração com o cérebro, o nosso limite é gigantesco. Sim, percebo o que queres dizer, ou seja, nós estamos a trabalhar num estado ótimo e conseguimos fazer coisas que eu consegui fazer isto tudo, até nos surpreendemos, mas isto é possível quando realmente há este alinhamento do coração com o cérebro. Né? A alma com os pensamentos, né? Com a mente. Isso. Com todo o funcionamento da mente. Imagino que aquilo que estás a referir é aquilo que nós sentimos muitas vezes, que é quando estamos em estado de fluxo. Parece que as coisas fluem. Não é com esforço, não é? Então aí encaixa tudo bem, as pessoas certas chegam, de repente só temos 10 minutos, mas parece que o tempo expandiu. Que bom que apontaste para mim, as pessoas certas chegam, foi assim que tu fizeste. É verdade. E não é? E não é? Verdade, foi muito bonito. Totalmente genuíno. É isso mesmo, está de fluxo, tal e qual. Isso é um lado é tão prazeroso de se viver no planeta Terra. Isso. O planeta Terra dá-nos essa... faz sentido, não é? Não há atrito. Não há atrito. Não é? Mesmo que haja, porque não somos todos iguais, ele rapidamente ele se mola, ele se encaixa, ele resolve, ele dissolve. Quem experiencia isso sabe. Pois. Não é? Isso. E aí está. E porquê? Porque estamos muito mais do lado das emoções renovadoras.
porque as emoções renovadoras está o tal estado emocional que está em total coerência, no flow, é como se nós estivéssemos com essa própria emoção que eleva, o nosso estado vibracional vai recarregando a bateria, de tão prazeroso que é, de tão leve que está a ser tão bom que eu ainda consigo um pouco mais. Então é como se nós estivéssemos a recarregar a bateria por estarmos nesse estado que nos permite estar numa vibração mais elevada. Quando nós vamos para o stress, está para o cortisol, aí é o oposto, nós descarregamos a bateria e ficamos drenados. É como uma bela gargalhada, não é? Todos nós, quando damos uma bela gargalhada, o que é que acontece a seguir? Toda a gente fica com uma energia bem mais elevada, não é? Até respiras de maneira diferente, não é? Mais profunda, não é? Parece que até o nosso corpo parece que é maior. Sim, que expande. Não é? Que expande. E uma gargalhada. Que eu acho que é muito o oposto do stress. O oposto, sim. O stress é ao contrário. E mais, o cortisol permanece no nosso organismo. Nós ativamos e ele permanece não sei quantas horas. Ele não desaparece logo, não é? Ai, não. Nem o stress, nem a gargalhada. Exato. Quando tu dás uma bela gargalhada daquelas mesmo genuínas que até vêm as lágrimas aos olhos, ela mantém horas ali. É verdade. Percebes? E isso é extraordinário. Nós devíamos dar pelo menos uma vez por dia uma bela gargalhada. Exato, agora estás-me a fazer lembrar do yoga do riso, não é? Que é precisamente o trabalhar esse... Nós vamos ter brevemente uma convidada que vai trazer este grande tema. É capaz de trazer, não sei se do yoga, mas traz. Exato. Aqui, como estás a dizer, estás-me a fazer lembrar um detalhe. Lembram-se lá no início que eu falei do cientista que me deixou fascinada quando ouvi falar pela primeira vez. Como é que ele se chama? É o McCarthy. McCarthy. Isso, Rollin McCarthy. Então, ele traz, eu fiquei profundamente fascinada quando ele trouxe isto. Acho que foi isso que me fez mesmo brilhar os olhos. Brilhar tudo. Que foi esta, que eu acho incrível, acho que é de uma beleza incrível, que é quando nós ativamos esta coerência, cérebro-coração, estabelecemos aqui um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético tem uma vibração. E nesse momento, essa vibração que é emanada por esse campo eletromagnético é exatamente igual à que circunda o planeta Terra. Aqui está ele. Isso mesmo. Ele explicou assim como se o planeta Terra tivesse assim uma espécie de bola de sabão, que é assim uma camada de proteção invisível, não é? E nós estamos a vibrar exatamente na mesma frequência. Então, quando nós fazemos esta técnica, há uma sensação de alinhamento, de fluxo. Lá está, esse fluxo, tudo flui porque nós estamos conectados com algo maior. Para além de nós mesmos, somos nós com que nos o ligamos todo. À ficha aqui do planeta Terra. Com o todo. Passamos a ser muito poderosos. E obviamente que se estamos conectados com o todo, com o planeta está conectado com o sistema solar, com algo maior. Com a galáxia. Então é uma profunda, é uma sensação de bem-estar. E aqui, claro, plena. E aqui os estados de coerência, à medida que nós vamos praticando, nós vamos elevando os estados de coerência. A HeartMath tem inclusive apoio tecnológico, que é uma app que todos nós podemos instalar no telemóvel e que podemos utilizar para medir, à medida que fazemos estas técnicas, para percebermos como é que está o nosso estado de coerência. Vemos em tempo real. E as vezes que eu consegui alcançar esses momentos de total coerência, é uma sensação indescritível, porque é mesmo uma conexão com o todo. Nós ficamos com uma sensação de não falta nada, estamos preenchidos, está cá tudo. É uma sensação de plenitude total, de preenchimento. Plenitude com liberdade, não é? Aquele sentimento, porque a liberdade é mesmo isso, estamos concentrados no todo. Isso mesmo. Não é? Sentimos-nos livres. É lindo, não é? Eu acho maravilhoso o estar em conexão com o todo. Nós conseguirmos estarmos assim, o desafio é estarmos assim bem à noite. Pois é um desafio, sim. Pode ser que tu trouxes uma tecnologia. Para isso é que existem as técnicas da HeartMath. Sempre que eu vir que estou a ficar desalinhado ou que alguma coisa não está aqui a fazer sentido,
posso praticar essas É técnicas. isso. Iniciamos este episódio com uma das técnicas, porque tu falas no plural, por isso Isso, há existem várias. variadíssimas. Sim, há várias. E o que é que agora trouxeste esta app, não sei se é a altura ou não para saltarmos, Pode já que ser. estamos a falar destas técnicas, Isso. isto é um equipamento de... Exatamente. Este aparelho, por exemplo, é um dos que pode ser utilizado. Vamos nos Isso, teletransportar. que é muito fácil, é só nós colocamos assim aqui enfim, na aba, como sentirmos, e aqui na orelha, deste lado, Deste e lado um brinco, não? conectamos ao telemóvel, à app do telemóvel, e isto mede em tempo real a nossa, lá está, o estado de coerência, a variabilidade da nossa frequência cardíaca. Não é necessário, não é obrigatório ter este aparelho. Podem simplesmente descarregar a app, que é mesmo HeartMath, e na app há a possibilidade, vou mostrar aqui com o meu telemóvel, aqui na parte de trás do ecrã não, da câmara, nós colocarmos aqui o dedo, consegue também medir através do dedo, e portanto aqui não precisamos de nenhum Na aparelho câmara, extra. mas isso a mão mesmo, na colocando câmara. aqui o dedo Mão no dedo. exatamente, na própria app tem essa indicação exatamente do que fazer, e é medido assim. E, portanto, podemos fazê-lo, não precisamos de um aparelho extra, não é? Então, qualquer um de nós pode fazer. Qualquer um de nós pode aderir, inclusivamente à app em que nós nos podemos juntar a grupos, aos tais grupos que fazem estes encontros periódicos para todos juntos praticarem a coerência cardíaca e assim levar a vibração do planeta, do todo, não é? É esse o grande objetivo. Isto Portanto, fica o são convite. equipamentos já comercializados cá em Portugal? Sim, em Portugal, portanto, terão que aceder ao site mesmo da HeartMath e a partir de lá fazer a compra. E depois rapidamente não chegam cá. passa por ti, então, é Não, direto. Não, aqui é direto. Isso mesmo, sim. Ok. E estão disponíveis para qualquer pessoa que queira Qualquer começar pessoa a praticar. pode. Quantos Ok. mais, melhor. Muito bem, então na descrição já sabem do episódio vamos ter o nome. Até se vê muito bem aqui, nem sei para a câmara, talvez aquela veja melhor. Aquela. Esta? Ok. Exatamente. É tanta Dá para câmara. ver depois. Dá para ver no site, então Uma podem de captar. pesquisar e eu vou ver. Eu vou querer pesquisar. Claro que sim. Muito bem, então... sim, Diz, diz, Teresa. Aqui ainda, eu sei que isto também vai vos cativar em particular, porque aqui a Ângela, eu não respondei na totalidade à questão. Então, e como é que nós no dia a dia, numa empresa, podemos utilizar, para que é que serve, não é? Serve para aumentar níveis de resiliência, ou seja, como é que eu me preparo para os desafios diários, no sentido, porque nós muitas vezes esquecemos nisso, que é como é que eu preparo a minha energia para, se eu vou ter uma fase mais exigente, como é que eu me preparo? Depois, durante esse período, como é que eu me mantenho, não é? Como é que eu recarrego, não é? E depois... modo de Isso, continuar a continuar... imaginar, assim, com a tecnologia, carregar a inteligência artificial, clique, tem que me manter. É porque muitas vezes, eu falo por mim, eu fiz esta formação, eu procurei também porque eu precisava para mim, porque eu dava por mim muitas vezes em estados de exaustão, só me apercebi depois, ou seja, numa fase inicial só utilizava para recuperar, mas a questão é que nós podemos usar para nos prepararmos para continuar a recarregar e depois, obviamente, quando estamos mais cansados, para também voltarmos a energizar. Mas é muito completo. É muito completo, sem dúvida. E portanto, na questão de tomada de decisão, etc., quando nós fazemos e ativamos estes estados de coerência de uma forma cada vez mais frequente, há uma coisa mágica que acontece, é que a nossa criatividade começa a disparar, portanto, nós estamos cada vez mais em funcionamento ótimo, cada vez mais em estado flow, cada vez mais com emoções renovadoras, então a criatividade começa obviamente a aumentar, na minha opinião também muito porque estamos em conexão com o todo e portanto obviamente também trazemos essa inspiração que vai para além de nós e a intuição dispara. Esse tema da intuição fascina-me profundamente, é que a intuição dispara, ou seja, aquela nossa voz interna que nos diz, vai por aqui, mas porquê por aqui? Não importa, do ponto de vista lógico, não há nada que, lá está a mente, do ponto de vista lógico não há nada que me indique, mas está bem, vou, e depois, uau,
olha o que acabou de acontecer. Eu acabei por... Então, essa intuição, ela aumenta. É um dos principais feedbacks dados pelas pessoas que começam a praticar. Ok? Estou a imaginar, sabe, um país... Aí ele está a dizer que sim, não é? Um país com esta técnica nas empresas, tu estás a imaginar a revolução económica de Portugal. Será que o pessoal consegue perceber isto? A potencialidade de ver esta malta toda portuguesa a se alinhar. Já viste a potência disto? Sim, sim, sim. É um conhecimento que está a chegar cada vez mais. As pessoas que são mais estéticas assim, não, mas quem sabe perfeitamente daquilo que eu estou a falar, não é? Isto é quase como na tropa, aquele alinhamento Não, é do como pelotão, como a Teresa estava a dizer. sincronicidade, é brutal. A gente pensa nisso. Como a Teresa estava a dizer, que já toda a gente sentiu, não é? Sabe o que é, não é? Mas o que é não estamos, ou nem sempre estamos atentos, ou não temos as técnicas para vir para um estado, não é? Do tal do renovar aquela emoção, ou até preparar, não é? Exatamente. Olha, eu imaginar, por isso é que eu estou por aqui a malta toda a seguir-nos, imaginar pôr esta malta toda das gotas intemporais a alinhar o coração ao cérebro, a ver se como é que o produto sai tudo a fluir. Nós sabemos que isto funciona. É que nós sabemos que isto funciona, Claro. Nós temos resultados. Claro, claro. É por isso que eu acho que é uma mensagem e é importante que isto seja divulgado, trabalhado, esta informação, porque é mesmo válida. Sim, sim, sim. E eu, sabes como é que eu sou, não é? Eu passo do micro logo para o macro. Logo, não é? e em grande sempre. Eu digo, As não, empresas todas, o país inteiro. eu não falo da minha empresa, porque eles já estão a trabalhar nisto. Olha, aquilo é Sim. Portugal, claro. Aí estás a fazer a ponto para outro tema que eu adoro, que é precisamente o fazer acontecer, o materializar as nossas ideias, não é? O levar os nossos projetos avante. Aqui está intimamente ligado com tudo isto, porque ao fazermos esta conexão, não é? A nossa criatividade, as ideias surgem sempre através do pensamento, é sempre por aqui que tudo começa, mas é preciso depois nós sentirmos, não basta só ficar aqui. Não, quando vem com uma intensidade, com uma emoção associada, então nós já sabemos que há uma probabilidade enorme de fazer acontecer. É a tal ligação dos 3 centros principais do corpo, não é? Os chakras superiores, o coração e depois os inferiores, que é fazer acontecer mesmo, materializar, não é? Claro. E então, é onde fica a âncora, não é? Isso. Enraizamento. E o coração faz a ligação aos 2 centros, está no meio, é o que permite ligar um e outro. Passa por aqui, passa sempre por aqui. O coração está no meio. Em Portugal dizíamos que no meio está a virtude. Isto está cheio de corações, olha aí, os brincos, tudo, olha. Completamente a rigor para o dia de hoje. Em sintonia. Eu brinco. Sincronia. Eu brinco com os meus convidados, já perceberam, não é? É isso mesmo, muito bem. Nós temos várias formas de comunicar, não é? E a parte visual, ela comunica muito, não é? Então eu brinco com este lado. Isso. E sabem que há muitos anos atrás, eu sempre fui uma fã do Gandhi, sempre li imenso sobre a vida dele, as frases dele sempre me impactaram muito. E a minha frase preferida de sempre é dele, e só quando eu cheguei à HeartMath é que eu consegui entender o que ele estava a dizer. Qual é? Diz. O que ele diz é que a verdadeira, para ele, a felicidade é aquilo que quando aquilo que eu penso, sinto e faço está em sintonia. Estão a ver o que ele está a dizer já? Sim. Então, é impressionante. A árvore está completa. Isso. Tudo flui. Tudo Isso flui. mesmo. Então, para mim, este trabalho é a explicação científica de tudo isto. O que é que está por trás? Comprovado, testado, com muitas pessoas, já utilizado nos Estados Unidos, nas empresas, pela polícia, nas escolas, precisamente, já por atletas de alta competição, já são técnicas utilizadas em muitas áreas. Será que o Cristiano Ronaldo? É bem possível. O Cristiano Ronaldo faz uma coisa que é, quando ele se está a preparar para o penalti, não é? Ele faz uma posição de poder. Sim.
não é? E quando nós fazemos uma posição de poder, nós estamos a alinhar tudo. Também. Então é uma outra forma de chegar lá. Mas aí está a trabalhar a partir da fisionomia. Também começa pelo mesmo princípio, não é? Então para mim a posição de poder também faz isto. Também alinha. Não é? Principalmente se nós cumprirmos os tais 2 minutos na posição de poder para entrar nesse estado emocional. Faz sentido, porque o verdadeiro poder, que as pessoas às vezes põem o poder com ganância, tudo misturado, o verdadeiro poder está ligado ao coração, porque ele está ligado automaticamente à alma. Não é? Porque está na sua demanda, no seu propósito. Então tem que estar lá alinhado. E aí é onde tu estás poderosa. Onde é que tu estás poderosa? Ou poderoso? Quando tu realmente tens o teu propósito da alma em ação. É isso mesmo. Pode vir tudo e todos. Tu não precisas de reconhecimento. Tu estás ali porque sabes porque é que estás ali. E não há maior poder que esse. É o todo. Estás conectado com o todo, percebes? E aí estás-me a fazer recordar aqueles movimentos que eu vejo nas constelações, que é a mudança acontece quando o coração é ativado. É claramente aí. É quando essa emoção maior do amor vem. E é a partir dali que nós sabemos, ok, agora sim. Agora o sistema vai se reorganizar. Agora sim. Até agora estivemos a olhar para a dor, para o sofrimento, para a incompreensão, mas a partir daqui, ok, as coisas vão entrar num outro alinhamento. Então é quase como uma força mágica que se mostra, que se move, que é uma mudança de percepção, obviamente, mas que é a partir daqui. É quando isto é ativado. Quando ficamos só na mente, esse movimento não acontece. Tu estás a falar, Teresa, e só consigo estar a olhar para ti e estava a ver um coração enorme, sabes, aquele coração que está a ser formado no feto. Né? As pessoas procuram, temos que provar isto, a ciência. Aí está, isto é uma fusão pura da espiritualidade com a ciência. Não é? Totalmente, é o que eu acho. Mas o feto já mostra isso, nós já temos isso há milhares de anos. O feto já mostra isso, quando aquele coração começa a bombar, formada a força toda da vida para criar aquele feto. O que é que a humanidade quer mais? A força da vida está toda aí. Está nesse poder do coração que está a criar todo o resto. Claro, e a permitir que tudo o resto se alinhe. E aí está. E é nessa estou a bombar o coração. Claro, e é nessa sincronização. Ou seja, mais uma vez, é na união de todas as partes. Nós não temos que optar só pela cabeça ou só pelo coração. É a união de todo. Claro, depois, pô-los a funcionar em conjunto. Tem não é? que estar tudo junto. Sempre, é sempre essa conexão, essa ligação. Por isso que a força de uma equipa não é maior. Claro. Não, porque eu sou poderosa, juntamente contigo, juntamente com eles, e juntamente com esta bolinha. Mas, gente, há uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que eu vi e disse, uau, é mesmo isto. O nosso eu superior, no qual a alma tem acesso direto, não é? É mais poderoso que toda a humanidade junta. Um eu superior é mais poderoso que toda a humanidade junto. Pensem nisso. Estava uma rica conversa, mas temos que encaminhar para o final. E eu tenho aqui uma pergunta para fazer à Teresa. Claro. Tu certificaste neste método, não é? Nestas tecnologias. O que é que te dá essa certificação? É para tu dares formação nessa área, para promoveres, para... Sim, a certificação é mesmo levar esta ferramenta às organizações, trabalhar com grupos, fazer sessões individuais, algumas, por exemplo, e no caso das sessões individuais pode ser mesmo pessoas que procuram, que sentem que já estão há muito tempo em estados, por exemplo, de stress e de ansiedade e precisam de técnicas rápidas e simples para colocar em prática e saudáveis, e as empresas, claro, mais conscientes, que querem contribuir para um maior bem-estar dos seus colaboradores, mas também que eles garantir-lhes o pleno funcionamento, o funcionamento ótimo das suas capacidades, e portanto sabem que ao promover e ao levar estas técnicas estão a trazer isso para as equipas, não é? Então é essencialmente nestes dois polos, não é? Que eu atuo, sim. Okay. Quando arranjares uma bandeira do HeartMath, arranja-nos para nós pormos. Está bem. Empreendedorismo by Heart.
E aqui quero fazer 2 agradecimentos especiais, se me for permitido. Claro. Em primeiro, à minha querida Maria Gurjão Henriques, que foi de facto através do congresso que ela promoveu que chegou este conhecimento e que me deixou tão fascinada. Eu lembro-me como se fosse hoje. Uau, a sério, já se estuda isto. Eu acho que fazia parte do teu propósito, por isso é que ficaste tão feliz. Porque isso, assim, olha, um beijo, é para isso que cá está. Totalmente, casa na perfeição com tudo o que eu faço, E também à Bárbara Santos, que foi a pessoa com quem eu me certifiquei, que trabalha já em Portugal e que faz este trabalho maravilhoso, que é uma pessoa de expressão plena de amor e que nos está sempre a dizer: Teresa, um grande beijinho, com muitas emoções renovadoras, é sempre a voz dela que eu ouço. Podes mandar para ali. Isso, um grande beijinho, Bárbara. E portanto também veio através dela, que também está ao serviço deste grande propósito, não é? E que portanto esta ferramenta é já utilizada por várias pessoas que trabalham, grandes nomes mundiais, por exemplo o Joe Dispenza, que trabalha isso, que eu sou fã do trabalho dele e que trabalha muito esta ligação das emoções ao corpo. Ele é que traz mesmo, quando estamos em estados emocionais muito permanentes, ele diz mesmo que é quando a mente se torna corpo, não é? Que é quase que ele já fica gravado no nosso corpo, estamos sempre ali a repetir o mesmo padrão, o mesmo estado emocional. Então ele trabalha muito o sair daqui, o ir para outros estados emocionais, o elevar a vibração através da meditação, não é? São essencialmente meditações. E ele mede, utilizando os recursos da HeartMath, é assim que ele analisa o impacto, os resultados nas pessoas que fazem o trabalho com eles. E o Greg Braden também. Ele também é outro nome que fala muitas vezes. Portanto, eles colaboram com estas equipas de cientistas e utilizam estes métodos para a seguir perceber, deixa-me ver se o nível de ansiedade reduziu, se a criatividade aumentou, se são problemas até de hipertensão, obesidade, é que melhora tudo isto, não é? Então eles a seguir medem os resultados. Eu acredito que o HeartMath, né, vai ter muito sucesso em Portugal porque nós já somos um povo de paz. É uma das características que nós temos no nosso ADN. É verdade. Tá, nós temos mas no nosso coração nós somos um povo de paz e portanto isto vai encaixar. Rapidamente Portugal vai aderir e tu vais ver a grande potência que vamos ter aqui. Não, e as próprias empresas, não é? Porque todos nós trabalhamos, ou quase todos nós trabalhamos, claro. Não é? E as empresas não têm a mesma rentabilidade se tiverem uma pessoa que não está alinhada ou não está satisfeita. Ainda gravámos há pouco temos esse ADN, mas um podcast que tem a ver até com a maternidade e paternidade. Se houver acolhimento das empresas e orientação, preparação para... não é? E reintegração depois outra vez das pessoas e tudo, se houver esse acompanhamento, as pessoas vão ser muito melhores profissionais, vão estar mais realizadas. Estou a falar da Eugénia Mateus, e as empresas vão ter mais rentabilidade, não são custos, não é? É preciso começar a ter uma visão diferente, porque uma pessoa insatisfeita, uma pessoa estressada, uma pessoa que se sente frustrada por não cumprir, não vai produzir o mesmo ponto, não vai. Eu acho que vamos dar um grande avanço. Pode produzir durante uma fase inicial que está ativo. Isso. Mas depois não. Depois entra o desgaste. Vai trazer... e não só. E entra o desgaste na empresa, mas depois o desgaste na família, nos filhos, não é? nos pais, agora depende. Não é? Isso mesmo. Nos amigos. E nós influenciamos o ambiente também, claro. Tal e qual. Ou seja, se eu sou um elemento da equipa e se eu estou muito aí, eu vou influenciar assim também o ambiente à minha volta. Claro. E isto também está claríssimo e é trazido por esta equipa, porque eles comprovam cientificamente que o campo eletromagnético irradiado pelo coração, pelo menos cientificamente, acho que está comprovado que vai até pelo menos 90 centímetros, mas há quem já indique muito mais que isso, mas nós irradiamos, esse campo eletromagnético vai mesmo para além de nós, influencia quem está à nossa volta. Mas sabes que exatamente, o campo eletromagnético do coração é mais forte que a mente. É o maior do nosso corpo. Isto já está provado e medido. Sim. Os ancestrais já estão fartos de dizer-nos disso, mas pronto. Mas agora está medida. A tecnologia conseguiu chegar. Isso mesmo. Para nos dizer, não é assim mesmo. E reforça o que a Teresa estava aqui a partilhar, não é? Que então, não é só depois o nosso comportamento individual, é depois também toda a influência que nós trazemos
para o meio onde estamos, não é? Claro. E claro, e pronto, e se somos um dos que já está a fazer este trabalho, vamos sempre também ter esse impacto positivo em quem está à nossa volta, não é? Fiquei E assim vamos muito fazendo o curiosa caminho. de conhecer esta app. É. Obrigada, Teresa, por vir. É sempre eu. muito agradável, gosto muito de ouvir, já te disse isso. Obrigada. Escrevi-te isso até. Agradecer. Verdade, obrigadíssimo. E acho que te expressas de uma forma assim muito clara, não é? Eu gosto. É uma excelente comunicadora. Gosto Obrigada, muito. obrigada. Procuro, acima de tudo, tornar simples, porque eu É também, importante. porque eu também faço É. esse processo comigo, não é? De tornar simples. E deixo só um último convite, Sim. se me for permitido, Claro. que é, atentem eu gosto muito desta expressão, que foi a Bárbara Santos que de facto trouxe na altura da certificação, que é: qual é a nossa banda sonora interna? Banda sonora interna. Qual é a música que nós ouvimos? Eu gosto de rock and roll. Isso. Mas a nossa interna, ou seja, aquela que nós ouvimos quando acordamos pela manhã. Uhum. Como é que estamos aí? É uma banda sonora Positiva. positiva ou já estamos num ruído intenso logo no acordar? Então é que essa banda sonora interna altera toda a nossa percepção do que está a acontecer à volta. Então primeiro, faço esse convite, deixo esta pergunta para todos que nos estão a ouvir. Sonora. Qual é a nossa banda sonora interna? O que é que nós mais ouvimos cá dentro? Que estilo de música é que mais persiste cá dentro? Porque quando nós acordamos com uma banda sonora ruidosa, ela interfere com o resto do dia todo. Não é? Nós vamos olhar à volta e só vamos ver caos. Porque nós estamos com esse... Mas com este aparelho, ou com essa nova consciência, quando nós acordamos com essa banda sonora ruidosa, nós dizemos: espera aí. Podemos fazer esta prática que está no início do episódio, muito calma, Exatamente, rápido. não é? Vamos cá sintonizar A o prática coração. até pode ser feita debaixo Amém. do duche, a tomar banho. Olha, Atenção. é uma das Tá? minhas É ótimo. preferidas. Para mim, Por exemplo, já estou, O não é? banho Para é- quem não diz, não tenho tempo de ficar na cama a fazer isso. Pronto, o duche no instante. O duche é maravilhoso para não ter não sei quantas coisas, Ui. para ter ideias, tomar decisões. para mim, é das maiores meditações. É o meu E santuário. então de água fria, ativa aqui tudo. Muito bem. Potência ao máximo. É isso. Obrigada, Teresa, Obrigada, por Ivo. mais um episódio. Um prazer. E Obrigada é por teres sempre muito trazido. interessante. Adorei aqui o Também início. eu. O nosso podcast foi diferente, mas Exato. foi bem gostoso. Que bom. Não gostaram, malta? Eu gostei de sentir a conexão convosco. Foi logo desde esse momento. E que Foi tão bom, bom não que foi? é. Isso, Nós vamos sintonizamos. repetir. No futuro vamos nos reencontrar novamente, com certeza. E, Quem sabe até para criarmos aqui um evento não é? Ligado Da Heart Mats, da 40 Olha, olha, sabes que as gotas intemporais vão trazer muitas surpresas. Olha. Ponham um cinto. Eu avisei-vos logo de início que nós estamos aqui para evoluir. É para mexer com Portugal Muito bem. e o resto do mundo. Cá estamos. Cá estamos. É isso. Firmes no propósito. Isso. Estamos na demanda. Então, Vamos. muito obrigada, Obrigada, Teresa. eu. Até breve. Até breve. Até breve. A vocês todos. Um forte abraço intemporal. Até para a semana. Obrigada. Crises Intemporais, voltamos. Este episódio realmente é assim. Para dizer que a app é gratuita, também vamos colocar isso na descrição do episódio. Só não informamos de imediato os valores destes equipamentos que estão lá no site, porque não temos neste momento esse valor. Mas é importante que saibam que a app é gratuita e que já há lá algumas dicas e exercícios que podem usufruir. Por isso Ok? não tem desculpas. É isso. Até breve. Obrigada.